Olá, amigos de Gravataí. E por que não dizer olá, amigos do mundo? Estas ferramentas virtuais colocadas à nossa disposição para a divulgação da doutrina espírita transcendem as fronteiras que até bem pouco tempo imaginávamos existirem. Isto aumenta em muito a nossa responsabilidade na condição de estudantes da doutrina dos Espíritos, embasados no Evangelho de Jesus. É um compartilhamento de observações que limitam, evidentemente, a possibilidade de que venhamos trazer algo conclusivo e inflexível. A exceção fica por conta das palavras de Jesus, do conteúdo do seu Evangelho. E neste momento, pedindo autorização ao nosso Pai Maior, a Jesus, o governador do nosso planeta, aos mentores espirituais desta organização espírita e a toda a espiritualidade amiga que naturalmente nos intui, nos assiste e acompanha todo este trabalho da divulgação doutrinária que nós, estudantes, procuramos fazer. O nosso tema é conhecido da maioria das pessoas, pelo menos teoricamente falando. O texto é amplamente divulgado. Trata-se da parábola do amigo importuno. Notem que existem algumas variáveis na codificação da doutrina espírita, que é uma doutrina cristã, é uma doutrina dos espíritos, foi forjada e codificada a partir do sem número de questionamentos feitos pelo nosso codificador Allan Kardec, obtendo respostas dos mais diferentes pontos do planeta através de médios que estabelecem esta comunicação com o mundo espiritual. Quero recuperar em rápidas palavras os 5 princípios básicos da doutrina espírita para atender, quem sabe, o esquecimento de alguns de nós, ou pessoas que estão tomando contato com a doutrina espírita nos seus primeiros momentos, justamente através da disponibilização repetida de conteúdos que estão acontecendo pelas redes sociais, através desse meio virtual que está passando, evidentemente, por uma intensificação nestas publicações. Kardec escreveu na Revista Espírita, publicou em 1868, os 5 princípios básicos da doutrina dos Espíritos. O primeiro deles é a existência indiscutível de Deus. O segundo trata-se da imortalidade da alma, ou seja, somos espíritos imortais. O terceiro, a pluralidade das existências, tratando com clareza a necessidade de reencarnações com diferente intensidade, de acordo com o nosso desenvolvimento. O quarto princípio, pluralidade dos mundos habitados, abrindo mão da máxima de que o único local habitado do universo é a Terra. Diferentes planetas com diferentes naturezas existem e são habitados também por espíritos imortais. Lembrando que nós, que estamos aqui encarnados, estamos por força da bondade divina, pela graça de Deus, recebendo uma grande oportunidade no planeta que devemos estar, na condição em que nos encontramos em termos de progresso e desenvolvimento. Este é o planeta certo para espíritos imperfeitos, que é a nossa condição. E por último, a comunicabilidade dos espíritos. Como já disse, a codificação da doutrina espírita só foi possível através deste item, comunicabilidade dos espíritos, que se estabelece a partir da mediunidade dos encarnados. Desta forma, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa
e fim útil a todas as dores. Este texto que acabei de ler está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nos itens 3 e 4. E no mesmo trecho do Evangelho, um esclarecimento adicional. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Por que estamos neste planeta de provas e expiações. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O Consolador prometido foi anunciado por Jesus. E é exatamente a possibilidade que a doutrina trabalha. Consolar, explicando exatamente de onde viemos, qual é a nossa natureza, qual a natureza do planeta que estamos e qual é o nosso futuro, que depende única e exclusivamente do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, da nossa determinação. E quando falamos em questões doutrinárias, religiosas, é fundamental lançar mão do contido numa declaração do Divaldo Franco, no seu livro Divaldo Responde, lá no volume 2. Abre aspas. Nem sempre o que nos parece melhor para alguém é de fato o melhor, mesmo que seja a doutrina espírita. Alguns amigos me dizem que gostariam que o filho ou a sua esposa se tornassem espíritas. E diz o Divaldo, eu respondo, o fruto é forçado a amadurecer por métodos antinaturais, o fruto que é submetido a essa circunstância antinatural, antes da hora, nunca tem um sabor específico. Quando numa maturidade, cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem um nível espiritual de desenvolvimento, muitos aceitam a doutrina, frequentam a casa espírita, adotam-na, mas sequer correspondem à própria expectativa. Por que coloco este ponto no início deste nosso diálogo, desta nossa troca de informações? Por vezes imaginamos que quem deveria ouvir as mensagens que ouvimos nas casas espíritas, que é uma doutrina que promove incansavelmente o estudo do Evangelho de Jesus e de todas as obras da codificação, é que temos que nos valer da mensagem que nos diz respeito, que nos permite a reforma íntima, e não ficar supondo que quem deveria ouvir isto ou aquilo, esta ou aquela mensagem, deveria ser o meu pai, a minha mãe, o meu sogro, a minha sogra, o meu filho, enfim, transferindo para terceiros mensagens que têm uma certa dose de julgamento. Quando leio uma boa afirmativa, uma boa resposta do Livro dos Espíritos, uma boa abordagem no Evangelho segundo o Espiritismo e procuro transferir para um terceiro esta mensagem, que ele é que deveria ouvir, não estaria inadvertidamente promovendo um julgamento, refutando, dizendo que aquela mensagem não me cabe, e sim às outras pessoas. Por isso a magia desta resposta do Divaldo. Nem sempre o que nos parece melhor para alguém é de fato o melhor. Tanto é verdade que a doutrina acolhe a todos de braços abertos, as nossas casas são um exemplo permanente disso, mas não impõe absolutamente nada e não andamos fazendo proselitismo atrás de novos admiradores, seguidores ou outras nomenclaturas que possamos utilizar. Mas nós vamos falar hoje, este é o nosso foco, da parábola do amigo importuno. E para esclarecer um pouco melhor o que significa amigo, o que significa amizade, fui me socorrer da questão de número 174 do livro O Consolador, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E diz Emmanuel, com relação à amizade: na gradação dos sentimentos humanos,
A amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Uma definição clássica, amorosa e que nos transmite com clareza o tamanho da responsabilidade que temos quando nos rotulamos de amigo. Nos dois sentidos. Eu sou teu amigo. Você é meu amigo. Esta é a grande importância da definição. Mas vamos objetivamente ao texto da parábola do amigo importuno. Diz o seguinte: disse-lhes também, Jesus, evidentemente, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Esta é a cena. Tarde da noite, alguém bate à nossa porta, pedindo favores, no caso 3 pães, para atender um terceiro. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Esta foi a resposta obtida. Comecemos a montar o nosso entendimento, a nossa interpretação, porque repetidamente Jesus falava através de parábolas. Amizade, uma demanda, um pedido de socorro, de auxílio. Quantas foram as vezes que demos a mesma resposta para os nossos amigos, em situações não necessariamente iguais, mas com alguma semelhança? Respostas do tipo, hoje não, agora não posso. Ou simplesmente nos afastamos daqueles amigos com quem compartilhávamos festas, grandes comemorações, momentos de lazer. E ao menor sinal de dificuldade apresentado por essas pessoas, batemos em retirada, lançando mão de inúmeras desculpas. Ah, mas aquele meu amigo vai começar a me dar problema. Ele está passando por alguns momentos de necessidade, o melhor é afastar. Mas outra possibilidade que também pode invadir o nosso ser é supor que este pedido feito pelo rotulado amigo importuno possa ser um golpe, ele não está sendo plenamente verdadeiro. A rigor, os 3 pães que ele solicita neste momento não são para atender um visitante inesperado. No fundo é um golpe. Por motivos que não cabe discutir, ele está sem pão em casa e tem alguém com fome e veio aqui fazer este pedido, dizer que é para atender um terceiro. Notem que nós podemos sempre fazer opções que provavelmente não serão as mais amorosas. Nós sempre podemos atribuir aos outros sentimentos pouco nobres. Nós sempre podemos promover julgamentos sem consistência, sem uma informação mais precisa, mais completa. E a caridade pressupõe um comportamento diferente destes julgamentos e do estabelecimento de critérios para praticá-la. Assim sendo, concluindo o texto da passagem, diz Jesus, digo-vos ainda, que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister, tudo o que ele tiver como necessidade. Resumidamente, significa dizer que se temos condições de atender, devemos atender, sem promover julgamentos, ou sem estabelecer regras, sem impor condições. Porque quando coloco regras, quando imponho condições, não é caridade. E, sinceramente, não me ocorre uma palavra que possa definir uma atitude
através da qual eu me disponho a ajudar alguém de acordo com determinados critérios que estabeleço ao meu bel prazer. Precisamos pensar a respeito desse assunto. Na questão 842 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um questionamento que se aplica e muito às questões doutrinárias e à nossa opção pelo cristianismo, pela lei do amor. Todas as doutrinas tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? Resumindo, Kardec estava indagando qual a melhor religião. E a resposta vem da seguinte forma: a melhor religião será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Mas eu quero retomar a primeira frase da resposta. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Hipocrisia. Está lá no dicionário. Ato ou efeito de fingir, de dissimular seus verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade. Insistentemente eu tenho ouvido uma frase que afirma que o Espiritismo não é para qualquer um. Não no sentido de desqualificar qualquer um de nós, em absoluto. Pelo contrário, valoriza o desafio que é seguir os passos de Jesus, abrindo mão da eventual possibilidade de que, em alguns momentos da nossa vida, sejamos hipócritas. Dizemos uma coisa, divulgamos uma coisa e fazemos outra. Colocamos limites na caridade. Eu sou caridoso apenas dentro deste quadrado. O que não estiver dentro daquilo que determino como caridade, não praticarei. E o Evangelho coloca condições ilimitadas para que nós, como cristãos, verdadeiramente cristãos, sejamos caridosos em todos os momentos. Esta é a grande questão. Fazer o bem até o limite das nossas forças. Mas quantas batidas nós tivemos nas nossas portas? Quantas vezes fomos acordados, num sentido figurado, tarde da noite, na madrugada, para atender pedidos de amigos que nos consideram, que nos têm como amigos, e nos colocando do outro lado do balcão da possibilidade. Quantas vezes nós tivemos necessidades e fomos tarde da noite bater a porta de alguém que consideramos amigos, verdadeiros irmãos, e obtivemos respostas parecidas com essa? Quantas vezes fomos impacientes neste momento que estamos vivendo esse distanciamento social com os nossos pais, com os nossos irmãos, impossibilitados que estamos de ter um encontro presencial? Quantas vezes não tivemos paciência para conversar mais prolongadamente ao telefone? Preferimos às vezes a TV ou outras ocupações do que dar um pouco de carinho, os 3 pães que as pessoas estão nos solicitando veladamente nesse momento, onde a solidão é a marca em muitos lares. E é preciso lembrar que estamos em plena campanha do Setembro Amarelo, que é movido a diálogo, é movido a carinhosos diálogos
mesmo que por meios virtuais. Temos que agir como cristãos. Porque fica um questionamento importante quando trabalhamos com a possibilidade de impor determinados pré-requisitos para que sejamos caridosos. Qual é a hora propícia para pedir ajuda? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, está escrito: fazer o bem sem ostentação. Não devemos dizer, eu consegui, eu dei, eu ajudei, eu estou sempre ajudando, sem impor condições. Precisamos fazer a nossa parte. Mas e se ele estiver me enganando, se os 3 pães que pede não sejam necessariamente para o terceiro, sejam para ele? Este sentimento, se eventualmente fizer parte de uma realidade, não nos pertence, nós estaremos agindo com pureza de coração. É fácil pedir ajuda? Quem de nós já teve que pedir ajuda no momento de necessidade? E pedir algo para ajudar os outros. As nossas casas espíritas trabalham incessantemente com a visão, com a tentativa de minimizar o sofrimento dos necessitados. Aqueles que estão lançados nas campanhas de arrecadação de recursos de toda a ordem, alimentos, roupas, material escolar, conhecem muito bem o sentimento de pedir e nada receber. Mas o que nós mais valorizamos é aqueles a quem pedimos e que, de acordo com as suas possibilidades, atendem este pedido. Conseguem ser caridosos sem impor nenhum tipo de condição. E mais, muitos se dispõem a colaborar com estas e outras tantas iniciativas que são feitas mundo afora, voluntariamente. Sequer têm que ser demandados. Todas as casas praticamente devem encontrar pessoas que sistematicamente fazem as suas doações sem estabelecimento de calendário, sem que ninguém tenha que telefonar. São pessoas que adotaram isto como uma postura e não como um atendimento de um amigo importuno. Para eles existem necessitados e eles têm condições de alcançar parte daquilo que construíram, parte das suas disponibilidades para minimizar o sofrimento das pessoas. E eles não querem saber quem é. Eles não querem saber se essa pessoa trabalha ou não trabalha, se ela tem algum outro desvio de comportamento. Eles querem fazer a sua parte. E talvez esse desafio de pedir para atender a terceiros seja alguma coisa numa escala consideravelmente mais elevada. Porque quando vou em busca de um auxílio, de um amigo, para atender a uma necessidade particular, é uma necessidade muito pessoal. Quando isto se amplia e se abre para o atendimento de outros irmãos, é provável que tenhamos alguns ganhos na escala. Não para ostentar, e sim para comemorar a amorosa atitude caridosa das pessoas que nos auxiliam na construção da redução do sofrimento daqueles que, por motivos diversos, estão enfrentando dificuldades. É preciso reforçar que o registro de Lucas nesta parábola destaca implicações existentes nos relacionamentos entre amigos, os quais, vezes sem conta, são submetidos a testes. Como eu já referi anteriormente, nós devemos ser amigos e não parecer amigos. E conheceremos os verdadeiros amigos exatamente nos momentos de grande necessidade. E seremos percebidos como tal, como verdadeiros amigos, também nestas circunstâncias. Nas comemorações, nas festas, é muito fácil, entre aspas, ser amigos, parecer amigos. O que pode nos levar à questão da hipocrisia, parecer uma coisa e, no fundo, na verdadeira forma de agir, sermos ligeiramente diferentes.
Esta situação apresentada trata-se de um momento em que, existindo laços de verdadeira amizade, os incômodos serão ignorados e o amigo será prontamente atendido. Desta forma, meus amigos, temos que lembrar que nem sempre possuímos a bolsa, ou seja, recursos disponíveis, fartos, suscetível de garantir a longa despesa. Entretanto, a bênção da amizade que suporta e ajuda, que ampara e incentiva o bem, é recurso que sobra invariavelmente no cofre vivo e milagroso da boa vontade. Isto está no Correio Fraterno, publicado no ano de 2005 pela Federação Espírita Brasileira. E aqui eu quero aproveitar para fazer 2 questionamentos. Será que entre os encarnados, entre os habitantes desse planeta chamado Terra, destes espíritos imperfeitos que somos todos, experimentando esta grande chance de progresso, de avanço, de desenvolvimento, enfrentando toda sorte de dificuldades, será que existe alguém que nunca precisou de ajuda? Será que está aqui encarnado este ser autossuficiente a ponto de jamais precisar de alguém? Este é o primeiro questionamento. O segundo, será que neste mesmo planeta, com circunstâncias que acabei de mencionar, existe alguém que tenha tão pouco, que seja tão limitado, tão sofredor, que nunca, em momento algum, consiga auxiliar alguém, que não seja demandado? Porque, naturalmente, essas 2 possibilidades, pedir ajuda ou ajudar, podem passar por um filtro na nossa equivocada, por vezes, interpretação da nossa passagem, da nossa vida, que isso está ligado à disponibilidade de ordem material. Eu só posso ajudar se eu tiver muito dinheiro. Se eu não tiver muito dinheiro, eu não posso ajudar. Quando, no sentido figurado, os 3 pães transcendem qualquer situação de ordem material, não reduz a bens materiais, não reduz a dinheiro, a alimento, a roupas. Precisamos entender que a verdadeira essência da nossa experiência é espiritual. Que não trouxemos nenhum tipo de bagagem que não seja aquilo que somos. E que daqui também não levaremos. Eu sempre coloco em tom de brincadeira que não conheço nenhum esquife, nenhum caixão, mas como mais comumente é tratado, que tenha algum tipo de reboque ou de gavetas. As pirâmides não são mais construídas para que os corpos ali depositados levem ouro, animais, roupas e outros objetos. Daqui nada levaremos, a não ser aquilo que somos e o progresso que fizermos. Sempre que somos demandados, é uma oportunidade que Deus está nos dando para o avanço moral, para a nossa tão desejada reforma íntima. E quando temos que demandar, ou seja, quando temos que pedir um favor a alguém, o processo acontece da mesma forma. Teremos que ser verdadeiros, humildes, ao praticar a caridade, ao auxiliar, ao atender o pedido, e na situação inversa da mesma forma. Somente os fortes têm coragem de pedir ajuda. E inclusive para pedir ajuda temos que ser fortes e, consequentemente, humildes. O amigo importuno buscou auxílio na hora mais propícia, na necessidade. Surgiu a necessidade, e também por ser o momento em que será possível testar a capacidade de fraternidade de quem apresenta condições para socorrer. Notem que o amigo que estava em casa
Não disse que não tinha os 3 pães. Ele não disse. Ele simplesmente disse que o horário era inadequado, que aquele não era o momento, que não podia atender. Ele impôs algumas condições para atender, o que é também uma negativa. E continua Emmanuel, nos recomendando: examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na condição da planta em jardim alheio. E reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Examinemos, pois, diariamente a nossa lavoura afetiva. Conhecer Jesus, meus amigos, faz com que o indivíduo se sinta deslumbrado pelo Mestre ou fuja dele. Porque o suave Galileu tem um significado profundo em relação aos nossos compromissos com a vida. Tocados pelo seu amor, pelas palavras emanadas de um coração puro, um espírito transcendente, nunca mais conseguiremos ser os mesmos. Raul Teixeira afirma repetidamente que ser espírita não é para qualquer um. Que assumir o Evangelho de Jesus como modelo e guia, empreender energia no desenvolvimento moral, amparar os necessitados, inclusive os necessitados de carinho, apoio, atenção e amor dentro dos nossos lares, não é para qualquer um. É preciso perseverança, pois as tentações do materialismo e dos gozos terrestres estão à nossa volta, colocando o nosso espírito, que está em desenvolvimento, à prova. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto de nós e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Ser seu amigo já é um pedaço dele. O Chico fez esta frase referindo-se, evidentemente, à nossa proximidade com a mensagem e com as práticas recomendadas pelo Evangelho de Jesus. Meus irmãos, nos encaminhando para o nosso encerramento, quero compartilhar com vocês uma rápida história que presenciei numa casa espírita, onde um dos nossos irmãos, ocupando a condição de expositor espírita, foi inquirido em meio à sua fala, já que ele tratava a respeito do tema caridade, por uma pessoa fazendo a seguinte questão: eu tenho ao lado da minha casa uma família onde ninguém trabalha e insistentemente batem à minha porta solicitando gêneros alimentícios, arroz, feijão, sal, açúcar e outros insumos para a sua alimentação. E já tenho feito isso há alguns meses. Eu não sei por que eles não trabalham. O que devo fazer? Devo interromper esse auxílio para que eles vão em busca de trabalho e consigam o próprio sustento? Ou devo continuar atendendo a estas demandas que, num primeiro momento, parecem excesso da parte deles para conosco? Quando trago esta breve narrativa que presenciei, compartilho com vocês a ideia de pedir socorro a Jesus. O que Jesus faria neste momento? Qual a recomendação que Jesus daria para a resposta daquele que foi demandado pelo amigo importuno e que não foi atendido? O que Jesus faria neste lugar? O expositor ficou durante alguns segundos pensativo, porque não tinha a resposta pronta. Não sabia o que dizer naquele instante. E iniciou a sua resposta fazendo uma indagação à pessoa que havia feito o questionamento. Perguntou o seguinte:
Estes alimentos que vocês estão passando para esta família comprometem o bem-estar do seu lar, dos integrantes da sua família? E de pronto a pessoa respondeu dizendo que não. Que aquele socorro que ela estava prestando aos seus vizinhos não comprometia o bem-estar. E o nosso irmão, expositor, estudante, iluminado que foi, intuído que foi pela espiritualidade, concluiu dizendo: continue fazendo a tua parte, sem impor condições àqueles que te pedem auxílio. Desta forma, meus irmãos, agradecido pela oportunidade de compartilhar com vocês estas pequenas observações, desejando que todos nós, a partir desta reflexão, tenhamos renovado o nosso sentido de caridade, de atenção para com todos, sem a imposição de condições, e que consigamos perceber a amizade como um sentimento profundo de amor de uns para com os outros, partindo do princípio da nossa lei maior, de fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam. Jesus, quando resume as leis divinas nestas poucas palavras, nos convida à prática do amor de forma ilimitada e permanente. Um grande e carinhoso abraço. Fiquemos com Deus.